Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori e amanhã começa a disputa das semifinais do Paulista Feminino com sereias em campo. Então, se amanhã tem sereias em campo, e sempre gostamos de falar aqui das sereias, então hoje tem pré-jogo de meninos de fora da vila. Falaremos aí sobre o primeiro jogo da semifinal entre Santos e São Paulo, nossos rivais do Morumbi. No caso, as nossas rivais do Morumbi, um jogo bastante complicado em que o Santos não só perdeu, mas foi goleado na primeira fase, e um Santos que não vem tão bem em clássicos, né? Não foi tão bem em clássicos nessa primeira fase do Campeonato Paulista. Torçamos para que essa história mude agora no mata-mata, já que possivelmente, bom, se conseguirmos passar, ou teremos um clássico, ou teremos um jogo pior ainda, que é contra a Ferroviária, já que a outra semifinal é entre Palmeiras e Ferroviária. Então falaremos aqui sobre o jogo de ida desse mata-mata entre Santos e São Paulo. Mas antes, peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa o like, compartilhe e comente aí a sua expectativa para o jogo de amanhã, dia 7 de dezembro, da semifinal do Campeonato Paulista Feminino. Então, só para constar, né, o jogo é às 9h30 da noite na Vila Belmiro. Vai ter entrada gratuita, então se você tiver a oportunidade de ir na Vila amanhã, quarta-feira, 9h30, aproveite. E, enfim, entrada gratuita e tal. E quem não puder ir, vai ter transmissão, segundo aqui no site do Terra, transmissão da Centauro pelo Facebook, Eleven Sports, que tem o site deles e o aplicativo, Estádio TNT Esportes, Paulistão Play, Sport TV, canal do Paulistão no YouTube e o Dale App. E o Diário do Peixe vai fazer uma parceria com esse Dale App aí e vai fazer a transmissão também pelo YouTube. Então, muitas formas de assistir o jogo, não tem desculpa. E não vai ter Copa do Mundo também, né? Eu achei muito sagaz por parte aí da Federação Paulista de colocar os jogos do mata-mata nos intervalos das partidas da Copa do Mundo. Então, eu tô aqui com as datas, inclusive. Os jogos de ida, né, do Santos contra o São Paulo vai ser o jogo de ida, dia 7 então, de dezembro, quarta-feira, às 9h30. Ferroviária e Palmeiras na Fonte Luminosa, 8 de dezembro, na quinta-feira. Então são os dois jogos que não tem Copa do Mundo. E aí, os jogos da volta, 11 de dezembro, domingo, 7 da noite, o Santos vai até o Morumbi enfrentar o São Paulo. As sereias vão até o Morumbi. E no dia 12, que é segunda-feira, 9h30 da noite, Palmeiras e Ferroviária na Arena Barueri, para definir os finalistas, sendo que a final está prevista... Jogo único? Não. Cadê? Aqui. Está prevista para acontecer nos dias 15 e 21 de dezembro. Então, o dia 15 também é um dos dias que não tem Copa do Mundo, né? As semifinais da Copa do Mundo são 13 e 14. Então, dia 15 deve ser o primeiro jogo da final. E dia 21, na outra quarta-feira, já com a Copa do Mundo definida, acontece a definição do Campeonato Paulista Feminino. Lembrando que as sereias, elas terminaram a primeira fase em terceiro, mas elas lideraram boa parte da competição, foram muito bem, até uma pausa que teve no campeonato, elas estavam invictas, com uma boa campanha. E aí, antes da pausa, né, no dia 28 de setembro, perderam de 5-0 exatamente para esse São Paulo, jogando em casa. Então a perspectiva é que seja um jogo bastante complicado. Mas depois da pausa voltaram bem, né? O outro jogo foi só no dia 2 de novembro. Venceram o Bragantino, que estava invicto até esse momento. Depois perdeu os outros 3 jogos, se não me engano, mas até ali estava invicto. Deixa eu confirmar, perdeu da gente, depois perdeu pro Corinthians, pra Ferroviária. Inclusive acabou não se classificando. E o próprio Corinthians também não se classificou, né? O Corinthians, que tem o melhor time do futebol feminino brasileiro atualmente, um dos melhores da América do Sul, acabou ficando atrás no saldo de gols por 1 gol. Ficaram atrás da Ferroviária. Acho que eles precisavam golear absurdamente o Taubaté na última rodada. E a Ferroviária não ganhar. Eles ainda meteram 5-0 no Taubaté, mas faltou aí
mais um gol de saldo. No caso, dois, eles precisaram de 2 gols de saldo porque não ia ter mais gols pró, que é a Ferroviária. Então, o Corinthians fora. Os classificados acabaram sendo Palmeiras em primeiro com 28 pontos, 9 vitórias, um empate e uma derrota. Esse empate foi contra o Santos, então as sereias não elas perderam do São Paulo de 5-0, perderam do Corinthians na antepenúltima rodada por 1-0. Então as sereias estiveram ameaçadas aí na classificação, só classificam os 4 primeiros e empataram com o Palmeiras. Então foi um jogo 2-2, assim, foi um jogo bastante complicado. As sereias não estavam tão bem assim, mas conseguiram um empate. Estiveram vencendo durante o período, mas tomaram um empate, um gol de falta besta. Enfim, Palmeiras em primeiro com 28 pontos, São Paulo em segundo com 27, 9 vitórias e 2 derrotas. Sereias em terceiro com 25, 8 vitórias, um empate contra o Palmeiras e 2 derrotas para São Paulo e Corinthians. E a Ferroviária com 24 pontos, ficando aí por um saldo de gol, um gol a mais que o Corinthians no saldo, com 8 vitórias e 3 derrotas. As sereias que chegaram no último jogo precisando da vitória, mas eles enfrentaram a realidade jovem que era o lanterna do campeonato, acabaram vencendo por 11-0, assim, foi uma chuva de gols, um monte de gente marcou gol, a Kathleen marcou um golaço de calcanhar. Tiver um tempo livre maior aí para assistir os gols, foram 11 gols em cima do Realidade Jovem. E aí está essa expectativa para o jogo de amanhã, então, contra o São Paulo. Nesse clima, então, né, de um time que melhorou depois dessa pausa. Lembrando que o Cleiton Lima praticamente pegou a equipe nesse Campeonato Paulista. Ele não estava antes. Cleiton Lima, que é um treinador que passou pelas sereias antes, né, já tinha sido treinador das sereias antes. Era o treinador daquele melhor período das sereias, que tinha Marta, que tinha Cristiane, bicampeã acho que bi da Copa do Brasil, bi da Libertadores, se eu não estou enganado. E, enfim, clássicos, né? Então as sereias se preparam para o São Paulo, que já eliminou a gente no Campeonato Paulista ou no Brasileiro, se eu não estou enganado, do ano retrasado. Não, acho que ou anterior, acho que foi antes da pandemia ainda. Mas enfim, o Santos não vem tendo sorte. E lembrando que as sereias também não vem tendo um ano tão bom. Inclusive, um dos temas aqui que o Diário do Peixe trouxe e que eu gostaria de falar um pouco também é o aumento que a gestão Rueda propôs para o orçamento do futebol feminino para o ano que vem. Achei muito interessante porque acho que não é só por falta de investimento que as sereias tiveram um ano ruim. E quando eu digo ano ruim é porque as sereias não conseguiram se classificar para o mata-mata do Brasileirão feminino. Classificam 8 equipes e o Santos não conseguiu ficar entre os 8 primeiros. Teve 6 vitórias, 2 empates e 7 derrotas em 15 jogos, sendo que joga contra alguns times muito inexpressivos, assim. Então, terrível a campanha do brasileiro. E aí jogou a Leeds Cup também nesse intervalo do Campeonato Paulista. Não se classificou também. Ainda ganhou do Palmeiras, se eu não me engano, mas acabou ficando de fora com 2 empates, 2 vitórias e uma derrota. E então a vinda do Cleiton Lima já deu uma estruturada melhor no time. E esse aumento do investimento eu acho importante para mostrar que existe uma preocupação com esse baixo rendimento das sereias da Vila, e eu acho que isso já se reflete um pouco nesse Campeonato Paulista, em que o Santos já foi bem melhor. Lembrando que o Campeonato Paulista é um campeonato muito tradicional no futebol feminino, é um campeonato muito forte, então equipes como o próprio Santos, o Corinthians, que é a melhor equipe do Brasil atualmente, a Ferroviária, que sempre é um time muito forte, o São José, que é muito tradicional, e aí Palmeiras e São Paulo, que vem crescendo muito no futebol feminino. Então, o fato de chegar aí nessa semifinal, estar entre os 4 primeiros já é bastante coisa. Não vai com a vantagem de decidir em casa, joga o primeiro jogo na Vila, mas pelo menos vai ter essa disputa aí. Esperamos que, enfim, seja diferente da primeira fase, que foi goleada. E também o Santos vem apresentando já renovações das atletas, né? Então, Camila Martins e Kaká, zagueiras, a Bia Menezes, lateral, as meio-campistas Ana Carla Ariquim e Júlia Daltoé, grande Júlia Daltoé, acho muito boa jogadora, as atacantes Gianni e Kathleen,
E todas elas tiveram um contrato renovado para a próxima temporada. E alguns jogadores já tinham o contrato para o final do ano que vem, que são os casos da goleira Ana Bia, a lateral de Fernandes e a volante Laura Valverde. Então, parece que a gestão Rueda tem demonstrado mais preocupação para o próximo ano no futebol feminino. Acho válido, acho que é importante que o Santos consiga manter, já que já tem uma tradição tão grande no futebol feminino, que mantenha aí o bom trabalho, tem que valorizar. Lembrando também que ano que vem é ano de Copa do Mundo Feminina, então seria ótimo que o Santos conseguisse se manter aí bem com jogadores para serem convocados, né? Eu acho que a Pia deveria convocar mais a Cristiane, uma pena que não tem convocado, mas de qualquer forma eu acho importante que o Santos tenha essa visibilidade. Só aqui mais uma nota, né? A Stabile também renovou o contrato com o Santos e segue aí na temporada. Eu acho que ela é boa. Ela vinha jogando vinha sendo reserva. Apesar de ser titular, não sei se ela é titular, mas ela é sempre convocada na seleção argentina. Então eu não sei se ela deveria ser reserva aqui, mas eu não sou treinador, o treinador é o Cleiton Lima. Então amanhã, quarta-feira, 7 de dezembro, 9h30 da noite, transmissões aí, repito, Centauro pelo Facebook, Eleven Sports, Estádio TNT Sports, Paulistão Play, Sport TV, canal do Paulistão no YouTube, canal do Diário do Peixe no YouTube também, acho que vai ser, né? Não sei se vai ser por esse Dali App, mas pesquisa aí que vai ter algum jeito de assistir as sereias da Vila. Santos contra São Paulo, 9h30 da noite. Começa aí o mata-mata do Campeonato Paulista, que é basicamente a última chance que o Santos tem de ganhar algum título esse ano, além do Sub-20 que já ganhou, mas um título profissional esse ano e ficamos aí na torcida. Então, que tenha um bom jogo, que o Cleiton Lima tenha aproveitado bem esse tempo, que foi um certo intervalo, né, um intervalo considerável entre o final dessa primeira fase, né, foi 23 de novembro, então bastante tempo aí para o Cleiton trabalhar. Esperamos que tenha surtido efeito e que o Santos consiga aí se recuperar dessa goleada sofrida na primeira fase e revertê-la totalmente a nosso favor. Certo, pessoal? Então, todos amanhã na torcida aí. Amanhã não tem Copa do Mundo, então dá pra torcer aí pelas sereias da Vila tranquilamente. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Muito obrigado a todos que acompanham nosso canal. Muito obrigado a todos os nossos inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve aí, deixa um like, compartilha e comente aí o seu palpite para a partida das Sereias da Vila amanhã, quarta-feira, 9h30 da noite. Valeu, pessoal, e pra cima delas! Abraço!